Boa noite, doutora Rebeca. Boa noite, Silas. Boa noite a todos. Como vão? Tamo bem, graças a Deus. O pessoal aí desesperado. Aí o direct não para, mais de não sei quantas mil perguntas referente aí ao novo visto de trabalho, se compensa ou se não compensa. Sobre visto também, o pessoal até esses dias me perguntou, depois que a senhora falou, o pessoal começou a falar também sobre visto de nômade digital, mas foi como eu tinha falado para a senhora naquele dia, não entendo muito sobre esse visto. E também sobre algumas regras e algumas mudanças que tem aqui, que tem constantemente aqui em Portugal. Todos nós sabemos que aqui em Portugal muda o tempo inteiro, mas antes de começar essa live, eu já quero agradecer muito pela presença, né, da senhora aqui na nossa live, pelo fato de você entrar aí para poder ajudar a gente com essas dúvidas. Quero agradecer mesmo, Imagina, é um prazer. porque isso aqui ajuda muitas pessoas. E eu não vou falar muito não, hoje eu quero deixar a senhora falar aí, porque tem algumas perguntas que o pessoal quer saber. E qual é o tema? A senhora quer falar primeiro o quê? Sobre o visto de primeiro de procura de trabalho? Vamos falar primeiro do visto? Vamos sim. Vamos falar do visto então. Então vamos fazer o Então, seguinte. Tem duas sim, perguntas, tem duas perguntas básicas que eu acho que a gente já consegue matar. Eu já vou fazer a pergunta. O povo já sabe qual é a minha opinião, que eu estou sempre falando desse visto aí também. Mas a gente sempre sabe que tem que ter uma opinião de uma pessoa, né, que vale a pena. Primeiro, as pessoas querem saber como funciona o visto de trabalho, se vale a pena vir com visto de trabalho, ou se tem algum benefício ou se não tem benefício. O que a senhora acha? Então, é assim, o visto de trabalho, ele foi criado por Portugal para suprir essa demanda de brasileiros que vinham para cá, de que forma? A turismo, e depois entravam com uma manifestação de interesse para poder permanecer aqui e se legalizar já aqui. Mas esse procedimento, ele não é correto, certo? As pessoas faziam isso de forma errada. Então, isso gerou até para o CEF uma demanda enorme, que a gente está vendo aí essa semana, saindo várias notícias a respeito de toda uma mobilização para poder suprir essa demanda enorme do CEF, até porque o CEF ele vai ser extinto agora a final de março, né? Sim. Então, eles estão tendo ali muito trabalho relativo a isso. Claro que não são apenas os brasileiros, são de todas as nacionalidades. Realmente tem que ser enxuto mesmo para poder, porque vai ser extinto e vai ser criado, então, um novo órgão que vai cuidar dessa parte da legalização dos estrangeiros aqui. Mas a questão do visto de trabalho, da procura de trabalho, o visto de procura de trabalho, ele foi criado justamente para poder, como é que eu posso dizer, o Estado português organizar isso, já que existe realmente essa procura, essa demanda, e as pessoas acabam metendo os pés pelas mãos e vindo sem visto. Isso está gerando até para o Estado português ainda uma outra questão das pessoas que vêm à sorte e acabam tendo que pedir um repatriamento, não tem condições de voltar para o Brasil. Então, toda essa questão gerou essa criação desse visto de procura de trabalho, que vale ressaltar aqui, para quem está acompanhando a gente, que ele não é um visto de residência, ele é um visto precário, ele é mesmo um visto para ver se a pessoa consegue ou não se conseguir um trabalho aqui, e então entrar para poder mesmo residir, e caso ele não consiga, naquele prazo que tem ali estipulado, que são de 120 dias, aí ele tem que regressar ao Brasil, ou tentar uma renovação para poder ver se consegue ou não o trabalho, se ele demandar mais tempo para isso. Mas foi criado justamente para suprir essa necessidade das pessoas que vinham em busca e muitas vezes faziam isso de forma errada, né? Porque o correto é pedir o visto ainda no Brasil, e o visto vai ser analisado pela VSF, e a VSF vai passar para o consulado, que vai aprovar, então, esse visto ou não, né? Preferido ou não. Sim. Mas é interessante, e as pessoas que têm interesse, o que eu recomendo é que procurem saber exatamente o que é necessário para, então, entrar com o procedimento, ou procure um profissional adequado, porque nós estamos aqui preparados para atender e para dar todo o tipo de suporte relativo ao que é necessário ou não para esse procedimento, e também para as etapas, para então dar entrada no procedimento para as pessoas que têm interesse.
Mas vale ressaltar que essa é uma oportunidade muito interessante para que as pessoas já façam uma coisa correta, porque acaba gerando todo problemas depois, tanto para o Estado brasileiro como para o português. Porque o consulado, por exemplo, o consulado brasileiro, muitas das pessoas que vêm aqui acabam numa situação que não imaginou, porque não se planejou, não trouxe dinheiro suficiente para aquele tempo que precisava ali, e veio como turista mesmo à sorte, acaba gerando problemas depois até para o próprio consulado, porque o consulado ele não tem obrigação de conseguir, e ele nem tem como, pela quantidade de pessoas que fazem isso, ele nem tem como repatriar todo mundo. Então, gera problema para o Estado português, para o Estado brasileiro, e o interessante mesmo, o correto, que é o que nós profissionais do direito que atuamos na área de imigração indicamos, é procurar um profissional adequado para esse suporte, né? Tem algumas questões que são levantadas direto aqui na nossa live, foi aquelas perguntas que eu te mandei, e uma dúvida das pessoas é assim, pelo que eu li, né? Pelo que eu li e o que eu entendi, vamos ver agora. Quando nós solicitamos, quando a pessoa solicita o visto de trabalho, o CEF, parece que o CEF automaticamente promete, né, um agendamento direto para quando chegar aqui pegar o título de residência. E a dúvida das pessoas esse título de residência realmente ele é dado quando a pessoa solicita esse visto de trabalho, né? Primeira pergunta, são 3 perguntas básicas que eu acho que com a resposta eu acho que fica bem elaborado. A primeira dúvida das pessoas quando a gente solicita o visto de procura de trabalho, a gente tem uma preferência na fila do CEF? É assim, o visto de procura de trabalho ele é criado justamente para que a pessoa chegue aqui e procure o trabalho. E depois que ele procura, aí sim ele vai dar entrada no interesse dele de residência, de residir, certo? Mas todos os vistos, eles já estão saindo mesmo com uma data estipulada ali. Antigamente ele não saía, mas já sai com uma data estipulada de agendamento. Porém, nesse caso do visto de procura de trabalho, a pessoa tem que procurar o trabalho, encontrar o trabalho para poder, então, reunir a documentação para apresentar lá, entende? Ou se não conseguir o trabalho, voltar para o país de origem. Tá. No caso da pessoa chegar aqui, ela ficar 120 dias, que é o valor estipulado aí pela lei, e ela não conseguir esse trabalho, ela é obrigatoriamente, a pessoa tem que voltar, ou ela pode continuar em Portugal e tentar fazer a manifestação de interesse pelo CEF, como o turista chega aqui e faz? Então, o que ela deve fazer nesse caso é ou regressar ao país de origem, ou pedir uma extensão do prazo para que possa continuar a procura de trabalho. Sim. Tem algum problema se ela não quiser pedir essa extensão e quiser entrar direto com a documentação pelo CEF? Essas pessoas que vêm... Para manifestação de interesse, você quer dizer? Se ela chegar ele não vai conseguir. Se ela vir nesses 120 dias. Veja só. Para manifestação de interesse, ele essencialmente vai ter que comprovar ali, pelo artigo 88 e 89, que tem já um contrato de trabalho ou que tem recibos verdes. Sim. Então, se ele não está trabalhando, ele não vai ter nem o contrato de trabalho e nem o recibo verde para apresentar. Então, acaba girando tudo para o mesmo círculo. Tá. Passa tudo por conseguir o trabalho. Tá. No caso, tem uma dúvida que o pessoal sempre me foi o que foi mais perguntado lá. Agora eu lembrei que uma das perguntas também, eu acho que não vai ser problema essa pergunta, não. A pessoa veio para cá com um visto de procura de trabalho. Não conseguiu um contrato, mas ela começou a trabalhar e começou a emitir recibo verde. O recibo verde também pode ser utilizado como um contrato, porque a gente recebe um contrato de... Como contrato, não. Sim, que é um contrato... O recibo verde. Porque, assim, quando a gente trabalha com recibo verde, pelo menos eu trabalho com um recibo verde e a minha empresa ela me fez um contrato de prestação de serviço. Esse contrato serve para eu dar entrada ou não? Sim, certo. Então, aí você entra com a manifestação de interesse apresentando o recibo verde no local do contrato de trabalho. Top, bacana. Daquelas perguntas que eu te mandei, a senhora tem alguma aí? Quer responder alguma daquelas perguntas que eu te mandei? Na verdade, não, eu ainda cheguei a mandar pro WhatsApp, mas acho que você achou que me mandou e não me mandou, porque não chegou nada aqui. Então, acho que foi isso aqui. Pior que agora, deixa eu ver se eu vou achar elas aqui. Não, pior que eu não vou achar porque tá no meu celular também. Ah, tá. Então, eu vou fazer o seguinte.
quer falar agora um pouquinho do visto nômade digital? De nômade. Tem pessoas também que têm a dúvida de como chegar e trabalhar como nômade digital. Então, a questão do nômade digital é assim. Anteriormente à criação do visto, o visto de nômade digital ele foi criado por uma demanda também que estava existindo de profissionais no ramo de que trabalhava como home office por alguma empresa ou que mesmo trabalhava de forma autônoma e poderia trabalhar de forma remota, certo? Esses profissionais antigamente eles eram abrangidos pelo visto D2. Com a criação do visto específico para eles, agora eles têm a possibilidade de pleitear pelo visto do próprio ramo, do nômade digital especificamente. Porém, existem algumas condicionantes dentro da legislação para que a pessoa possa requerer esse visto. E o principal deles diz, literalmente, mesmo relacionada à questão da subsistência. A pessoa tem que comprovar um valor específico. Esse valor ele não precisa ser um valor mensal, mas ele tem que ser uma média mensal de 4 meses, tem que dar um valor específico. E o valor específico, ele não é, por exemplo, como no visto D7, que é o valor de um salário mínimo por mês. Não. É um valor maior do que esse, que dá por volta, na totalidade, de 3 mil, por volta de 3.400, por volta de 3.400 euros. Tá. Gente, só lembrando que a doutora Mais 3 mil euros. vai responder algumas perguntas. Para você que tem perguntas aí para fazer, geralmente o pessoal faz muita pergunta, chega na live e todo mundo fica com vergonha de perguntar. Tem um balãozinho aqui, ó, no fundo na sua telinha aí, tem um balãozinho com a interrogação. Eu vou pedir para vocês começarem a fazer as perguntas, tá? Tanto do visto de nômade digital, ou pode fazer já as perguntas sobre as mudanças que está acontecendo em Portugal e também já pode fazer as perguntas sobre o novo visto aí de procura de trabalho. Então você já pode começar a fazer sua pergunta, você que tem dúvida. Gente, tem uma bolinha aqui, ó, com a interrogação, tá? Faz lá na interrogação, porque ela também tem acesso lá na tela dela e eu tenho acesso aqui. Então a gente vai clicar aqui, vai analisar a pergunta e já vai responder para vocês. Então toda pergunta que tiver, elogio, crítica, manda no balãozinho lá com a interrogação que tá aí na sua tela, tá bom? Pode começar a pergunta, as perguntas já vão ser abertas. Enquanto isso, a gente vai terminar de falar sobre o que é ser um nômade digital para vocês. Pode falar, doutora. Então, o visto de nômade digital ele pode ser requerido tanto por um profissional que trabalhe mesmo vinculado a uma empresa, certo? Que tenha um contrato de trabalho, e tanto por profissionais que atuem de forma autônoma, certo? E o que vai variar aí vai ser o que vai apresentar nas documentações, claro que toda aquela documentação que a gente já sabe do PB4, né, que é do Acordo de Saúde de Brasil e Portugal, passaporte, as fotos, tudo que tem que ser apresentado segue aquele mesmo plano de documentações. Porém, no caso do nômade digital, se ele trabalha para uma empresa, essa empresa não pode ser sediada em Portugal, tem que ser uma empresa exterior a Portugal, no caso do nômade digital, e ele poder trabalhar de forma remota, certo? Poder trabalhar de Portugal para essa empresa. E ele vai precisar apresentar o contrato de trabalho firmado com essa empresa e uma declaração da empresa dizendo que ele trabalha para eles. No caso de ser um trabalhador, sendo que isso aqui vai servir também para ele comprovar o valor que ele tem ali naquela questão dos rendimentos que eu acabei de citar, certo? Se ele não for um trabalhador vinculado a uma empresa específica, se ele for autônomo, ele vai ter que apresentar contratos que ele tenha com clientes dele para bater aquele valor que eu especifiquei anteriormente aqui. Sim. O pessoal já então, são coisas que... Sim, pois não. Tem um pessoal que já está fazendo algumas perguntas, eu vou colocando as perguntas aí. A senhora já pode ler lá embaixo. São coisas que... E já pode responder. É que eu não tô... Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Tem uma pergunta agora assim, visto de estudo secundário é muito burocrático? Não, é assim, a primeira coisa quando você quer ver em qual visto você se encaixa, é ver qual a finalidade da sua vinda para outro país, certo? Se é a estudo, se é a trabalho, para poder adequar a sua vontade com o visto ao qual você quer.
E geralmente, quando você vem com uma demanda para um profissional que cuida desse tipo de visto, ele já vai saber ali especificar para você, de acordo com o que você vai apresentar do caso concreto, se corresponde mesmo àquele visto que você quer, ou seria melhor ir por outro visto. Então, não é uma questão só de, eu quero um visto para estudo secundário. Ou é toda uma questão de análise, mas não é muito burocrático. Sim. Quem for em março irá conseguir já dar entrada na manifestação. A gente sabe aí que agora, a partir do dia 31 de março, né? Acho que é 31 de março, alguma coisa assim, já vai ser instituído o CEF, né? Já vai mudar para a última etapa lá da nossa conversa, que já seria o CEF. Mas já tem uma pergunta, vamos tentar responder. Já consegue legalizar? E o CEF vai sair? Já está sabendo de alguma coisa? Então, nesse momento, você que está aqui, Silas, você sabe que é um momento muito conturbado para dizer sim, sim, não, não. Por quê? Nós estamos vendo muitas mudanças nesse sentido. Essa semana nós tivemos aqui 2 notícias diferentes. A primeira que saiu foi de um possível mutirão que seria feito até utilizando os espaços que foram utilizados na vacinação do Covid, e que as pessoas, os estrangeiros que estão na situação de processo de manifestação de interesse, receberiam por SMS um agendamento para ir lá, para poder finalizar aquela questão e receber o cartão de residência, certo? Finalizar a questão da manifestação de interesse. Porém, logo depois foi avançada uma outra notícia que está gerando um burburinho em todos os setores aqui, mesmo, que é a questão da autorização de residência automática por até 1 ano para pessoas dos países da CPLP, que são os países que falam a língua portuguesa, ao qual o Brasil está incluído. Então, esse é um momento que está tudo muito por suspense, muito por alto e muito por acontecer, porque tem essa urgência, que já foi adiada 2 vezes a extinção do CEF, então tem uma urgência nesse sentido do Estado português de responder toda essa questão da quantidade de manifestações de interesse em aberto. E há também, por outro lado, a expectativa das pessoas que já estão há muito tempo à espera e das outras pessoas que estão chegando também para abrir as manifestações de interesse. Mas no momento está tudo muito... Porque sendo aprovado isso, já vai ser de forma automática durante 1 ano, que é equiparado hoje ao que acontece com os ucranianos que vêm como refugiados para cá. E isso, creio eu, é muito bom, pelo que vejo, porque vai facilitar muito quando a pessoa chegar, já ter logo acesso aos números de NIS, NIF, que a gente que está aqui sabe que às vezes é tão difícil quando a gente chega, não é? Porém, com essa questão sendo de forma automática a autorização de residência, a manifestação de interesse, a autorização de residência de forma automática, já agilizaria também aquela parte ali. Então, eu creio que essas mudanças elas vêm para beneficiar justamente essa parte de quem está com interesse em abrir manifestação de interesse aqui, da parte da autorização de residência. Sim. As pessoas que me assistem aí direto já sabem da minha opinião sobre o visto de trabalho, mas agora uma profissional falando, né? Eu já sei qual vai ser a sua resposta, mas aqui tem uma pergunta aqui da Iara, eu acho que é Iara. O que compensa? Ir como turista ou como visto de procura de trabalho? Então, eu como profissional do ramo de direito, eu não posso nunca virar para você e falar, venha como turista. Principalmente, todos nós que estamos aqui, somos estrangeiros, a gente percebe também, até mais do que os próprios portugueses, o quanto isso interfere e como isso é chato. É o famoso jeitinho brasileiro causando problema fora do Brasil. Sim. Então, eu jamais indicaria. Como turista, não. Inclusive, eu, quando vim para Portugal, fiz tudo muito certinho, andei numa correria retada no Brasil, vamos dizer assim, como a gente fala em Salvador, uma correria retada, mas fiz tudo da forma correta. Fiz da forma correta, vim na época como estudante e não me arrependo de ter feito da forma correta. Top. Tem pessoas que têm dúvida aí, agora o Thiago está perguntando, o advogado do Brasil, ele consegue advogar mesmo, é a mesma coisa de ele entrar com processo aqui, ou ele tem que entrar em contato com um advogado em Portugal para solicitar o visto? É a dúvida do
Tiago. Galera, vai mandando pergunta aí, tá? Manda as perguntas, porque senão vocês vão ficar aí tudo sem depois aí, cheio de dúvida, né? Vai ficar cheio de dúvida e depois vai ficar me perguntando direct, a doutora tá aí já para responder vocês. Manda a pergunta no balãozinho, tá, gente? Lá no balãozinho com interrogação. Então, o visto, ele não tem uma obrigatoriedade de ser um profissional do ramo de direito a requerer, certo? Qualquer pessoa pode requerer o visto. Por que que o mais aconselhável é ter uma assessoria? Para que não fique com esse problema do visto ter um projeto de indeferimento, do visto ficar indo e voltando, faltou isso aqui, porque o profissional que já cuida dessa parte, ele já tem ali o norte, entendeu? Por exemplo, uma questão, o imposto de renda, ele não aparece como um requisito nesse visto de procura de trabalho. Porém, já foi avançado essa semana muitos casos de que, sim, o imposto de renda apresentado estava voltando, não estava sendo aceito. Porque eles querem ver a renda que a pessoa ofere no Brasil e se encaixa naquilo que eles pedem para que a pessoa obtenha o visto. Então, são pequenas coisas que o profissional do ramo de direito ele está sempre atento e a pessoa que está ali no interesse, já não tem assim a propriedade do assunto, não vai saber que aquilo é necessário. Então, vai apenas pelo checklist ali, manda os documentos, aí vai aquela coisa, projeto de indeferimento, volta para trás, vai ter que apresentar isso, aquilo. Enfim, é sempre mais interessante você já ir com a coisa toda pronta, até porque isso gera uma ansiedade, não é? Mas não precisa um profissional, um advogado brasileiro não precisa contactar um advogado aqui em Portugal para poder solicitar o visto, até porque a solicitação do visto, ela é feita no Brasil, certo? Eu, como advogada, posso assessorar daqui, ou da Inglaterra, ou do Brasil, aonde quer que eu more, eu posso assessorar nesse sentido. Porém, a remetida a documentação dentro do Brasil, para a VSF do Brasil. Sim. Tem uma pergunta aqui do Marcelo, né? O Marcelo, ele quer saber, colocou aqui, eu vou ler a pergunta dele completa, tá? Boa noite, meu amigo, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Quem presta serviços como remoto, né? Põe a empresa aqui no Brasil, tem um valor que precisa ser apresentado tanto na Receita Federal, eu já vou até complementar, eu já entendi essa pergunta aí. Ele quer saber que se ele estiver aqui, se ele pode manter uma empresa lá no Brasil e qual é o valor que precisa ser apresentado, se precisa ser realmente apresentado. Já vamos dar essa resposta tanto aqui, ou também se precisa ser declarado alguma coisa aqui, ou se pode declarar somente no Brasil. Não, a empresa que ele tiver constituída no Brasil, ele vai declarar lá. Agora, relativo ao valor que ele tem que apresentar, é aquele que eu falei aqui, já citei, da 4 vezes do valor do salário mínimo atual português, certo? Sim. São 4 vezes a média de 4 vezes o salário mínimo português. Não é só uma vez, é a média de 4 vezes no tempo de 3 meses. É isso. Tá. Então, dá aí por volta de 3.000 e poucos euros, que vai dar uns 16 mil reais. Sim. Uma dúvida que todo mundo tem também, doutor, até o Israel acabou de perguntar. Uma pergunta, já vamos ver o que o pessoal faz. Gente, olha só, o pessoal tá mandando pergunta aqui para mim, eu não vou conseguir responder todo mundo aqui porque a letra é muito pequena. Quem tá participando da nossa live pela primeira vez, tem um balãozinho aqui embaixo, com interrogação. As perguntas têm que ser feitas ali, porque se você manda no chat direto aqui, as perguntas sobem muito rápido e você vai ficar sem resposta, tá? Então eu vou pedir para vocês, por favor, manda clica no balãozinho ali com interrogação, manda a sua pergunta direto ali, porque fica mais fácil, porque eu recebo aqui a notificação e a doutora também recebe a notificação lá, ela consegue também já responder, tá? Eu vou responder 2 que chegaram aqui agora, mas as próximas faz ali no balãozinho, tá? Porque senão fica complicado, a letra é muito pequena e a gente não enxerga, e o celular fica longe, a gente tem que fazer assim, ó, depois a live fica feia, de tanto ficar fazendo pra baixo aqui, haja pescoço. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Boa tarde, doutora. A senhora faz assessoria para Portugal?
qual seria o valor da assessoria do visto de trabalho. Ele quer saber se a senhora trabalha com assessoria, né, faz assessoria para trazer a pessoa lá do Brasil para cá, para Portugal, e mais ou menos se ele fosse solicitar no Brasil um visto de procura de trabalho, não precisa falar o valor exato, mas mais ou menos a pessoa gastaria quanto no total? Então, eu não gosto de falar valores assim, porque geralmente quando o cliente me procura, eu faço mesmo uma proposta e envio para o e-mail dele tudo certinho, mas o visto de procura de trabalho comigo está saindo por volta dos 400 euros. Só isso? Eu vou falar igual... Sim, eu sei que é só isso, porque geralmente o pessoal cobra muito mais caro, mas esse visto eu não tô cobrando muito caro. Eu vou falar igual o Léo, aquele lá dos Estados Unidos. Tá barato demais. Gente, olha só, então já segue a doutora aí, já segue, ela clica no nomezinho dela que aparece na tela aí, já coloca seguir. Uhum. Então, por 400 euros agora a gente já tá falando de um outro valor. Eu tinha até esquecido de perguntar isso daí. Mas geralmente o pessoal tá cobrando de 750 a 1.500 euros, tá? De 750 a 1.500 euros. Então, sim. Tá barato demais aí com a doutora Rebeca, então já começa porque a gente tem que levar em consideração também, Silas, toda uma questão de conversão de moeda, né? Quando a gente está falando de um público brasileiro, a gente tem que deixar, como é que eu posso dizer, chegar num meio termo para que fique acessível também para a pessoa. Sim. Né? Pelo menos é o que eu acredito. Qual seria, na sua opinião, doutora, a pergunta do Tiago aí, qual seria o melhor visto de quem deseja emigrar com a família para Portugal? Tem algum visto específico? Que a pessoa seja mais fácil, seja mais barato, já para vir com a família toda de vez? Sempre, em qualquer questão, se a pessoa, em qualquer visto que a pessoa for aplicar, ela pode sempre, com exceção do visto de procura de trabalho, porque esse é um visto precário, não é visto para residência, a pessoa pode sempre aplicar o reagrupamento familiar, entendeu? Então, cabe para visto de estudo, cabe para o visto D7, sempre reagrupamento familiar. Para o cônjuge da pessoa que vai estar requerendo o visto, é 50% do valor, vai agregando mais 50% no valor total que deve ser apresentado, e para cada menor de idade, mais 30%. Sim. Então, top demais. Tem mais uma pergunta aqui. O que espera da nova instituição de estrangeiros em abril? Vou dia 3. Dá aí sua opinião e depois eu vou dar minha opinião. Não entendi essa. Agora vai sair o CEF, né? E vai entrar o CIA. Ah, sim. Aí eles querem agora saber o que a gente espera. Eu vou esperar a senhora dar sua opinião e depois eu vou dar minha opinião sobre essa nova instituição. Assim, vai entrar em cena a APMA, né? Que vai ser uma agência que vai tratar dessa parte do CEF, que trata dos processos de imigração. E o CEF, como vai ser desmembrado, a competência de polícia do CEF vai para a GNR e para a PSP. Eu estou assim, ansiosa por ver se isso vai agilizar, como é que vai ser essa nova situação, porque a gente já está tão acostumado ao CEF, eu desde que cheguei em Portugal, em 2018, também estou acostumada em tratar com o CEF, mas eu espero que agilize mais o processo, né? Porque o que a gente vê é que o CEF, atualmente, ele não dá vazão para número de procura, né? Quantidade de procura, mesmo que existe no momento. Então, estou esperançosa de que isso melhore, que a celeridade melhore dos procedimentos, né? Sim. Só para vocês terem ideia, gente, foi uma live que eu fiz a semana passada durante o dia, eu não deixei ela salva, né? Porque geralmente quando a gente fala do CEF, o pessoal não gosta. Mas, como o CEF agora vai ser extinto, a gente pode falar. E para quem não sabe, o CEF ele vai deixar de existir porque houve muitas denúncias, tá? Sobre maus tratos aos imigrantes, não só, quando eu falo imigrante, gente, é no contexto em geral, tá? Todas as pessoas que vêm de fora, não é só brasileiro. Então, por maus tratos, demora na entrega do processo, tá? Abuso de autoridade. Então, tudo isso contribuiu para que o CEF saísse. Então, é o que eu estava explicando na semana passada, aí numa live durante que eu fiz, doutora. O CEF, quando a gente passa pela imigração, o CEF ele faz, na verdade, aqui, todo o serviço, desde a triagem, desde o seu desembarque, tá? Na verdade, é desde o seu embarque no Brasil. Quando você já embarca no Brasil,
ele já tem acesso à sua entrada lá na imigração até aqui. Então, ele já faz todas as triagens desde lá, ele já vem te analisando desde lá, vem agentes infiltrados para poder saber se tem alguma coisa de errado dentro da aeronave, tá? Para quem não sabe, isso acontece muito. Tem 2 ou 3 agentes, geralmente nessas aeronaves que vêm de fora, sempre vem 3 ou 4 agentes disfarçados dentro do avião. E às vezes estava tendo muito abuso de autoridade dentro, até mesmo por esses agentes. O CEF fazia também a triagem, a abordagem. Vocês que já estão aqui em Portugal, vocês sabem que quando vocês passavam pela imigração, era o próprio agente da polícia, né, que fazia eles faziam a sua triagem, abordavam você ali, fazia o seu a parte ali do check-out, olhava a mala, fazia tudo aquilo ali, e aí tinha também aquele abuso, vai para dentro da salinha, igual quando eu cheguei aqui eu também fui muito maltratado dentro da salinha, então, enfim, devido a esses abusos, os policiais, eles vai ser escasso, o CEF, e agora vai entrar a nova agência a partir de março, né, a partir creio que é abril, porque a data de prevista para a extensão é 31 de março. De março e dia 3 de abril já vai entrar, né? Vai mudar só uma letra, uma letrinha, que é o CEF, agora vai ser o CIA, né? Que aí vai ser uma agência que vai tomar conta. Vai ser APMA o nome, até onde eu sei, APMA. Vai ter ela e agora o nome vai ter agora são 2 agências. Essa e o CIA vai ser o órgão responsável e a APMA vai ser a agência que vai tratar. E vai tratar direto. E agora os policiais da GNR e PSP que vai ficar no aeroporto, tá, gente? Então também espero que com essa nova agência aí, que tudo venha se normalizar, vai ficar mais barato, né? Agora vai ser aí um valor mais barato. E é isso. E agora tem uma dúvida, né? Vamos entrar aí, que agora já são... Sim, em relação a essa questão que vai mudar da manifestação de interesse, vai ser, pelo que eu andei vendo, vai ser um valor estipulado de 15 euros, relativo àquilo da manifestação, que vai mudar agora, que vai ser automática. É que agora o preço a gente paga 53 euros e alguma coisinha e vai... Eu particularmente paguei também... valores, taxas mais altas já, não sei. Eles colocam lá 56, mas o pessoal também falou que tem gente que chegou a pagar 300 euros. Pagou mais. Tem mais uma pergunta aqui. Casal com filho adolescente, vale a pena ir com visto de trabalho ou outros irem como turista? Não vale a pena. É um conselho que eu dou, porque se eles fizeram esse visto de trabalho já de forma precária, inclusive, eu tive a ver uma entrevista de um colega meu esses dias que esteve conversando diretamente com as pessoas de dentro do consulado. Ele teve uma conversa mesmo. E eles disseram o porquê de não autorizar reagrupamento nesse visto especificamente. Porque esse visto ele é feito para um adulto da família vir na frente e organizar tudo para receber a família posteriormente, quando ele já estiver aqui com o visto mesmo de fato, com o cartão de residência mesmo de fato. Na hora que eu ouvi isso, eu entendi muito bem. Talvez nós brasileiros não chegamos ao entendimento do porquê disso, mas aqui, para quem não sabe, Portugal é um país também de muitos cidadãos que migram para outros países na União Europeia. E durante a minha convivência com os portugueses, o que eu vejo muito é essa questão de que sempre vai um da família, organiza tudo para poder receber os outros. Então, eles não têm aquela coisa da gente, nosso cultural, que é vamos todo mundo de vez, vamos invadir. Não é assim. E eu acho que foi dessa maneira cultural, foi dessa visão deles de mundo diferente da nossa, que surgiu essa questão. Não, se é para procurar trabalho, se é para estabilizar uma vida lá, vamos fazer como nós fazemos quando vamos para outros países. Vai um da família e depois os outros. Porém, não deixando de contemplar a nossa visão cultural, o que poderia fazer à luz da lei é, assim, vem um da família com o visto de procura de trabalho e os outros podem se adequar nos outros vistos. Entende? Sim. Se tiver mesmo essa urgência de vir todos juntos. É isso que pode ser feito no momento. Mas não indico vir como turista, porque inclusive nessa entrevista do meu colega, ele deixou muito claro que a visão deles foi: nós vamos estar em cima. E se for verificado que foi da família, for a família como turista e um com visto de procura de trabalho, vai voltar todo mundo. Então corre o risco da pessoa que teve o visto de procura de trabalho deferido voltar junto com todo mundo para trás. Sim. Então, eles estão sendo bem criteriosos nisso, porque isso já foi feito para barrar essa questão
turista, para manifestações de interesse, que gerou todo esse caos que a gente está vendo agora. Entendi. Tem aqui uma pergunta. Boa noite, doutor. Eu estou já há uns anos em Portugal. Você assessoria também para fazer nacionalidade? Sim, inclusive hoje tive na conservatória para dar entrada na nacionalidade de uma cliente minha e na minha própria. Hoje eu dei entrada na minha nacionalidade. Top demais. Doutora, antes de nesse último assunto agora, que eu sei que vai falar agora, fala para as pessoas aí quais são os serviços que a senhora faz aqui em Portugal ou no Brasil. Tem um pessoal que entrou agora, né? Todo mundo já sabe, a doutora Rebeca. Quais são os trabalhos que a senhora faz aqui em Portugal? Então, como o Silas já veio anunciando aí durante a semana, faz pouco tempo que eu comecei a atuar. Então, atualmente, nas áreas que eu estou atuando com auxílio aos colegas advogados brasileiros que queiram advogar em Portugal, para o ingresso, né, na Ordem dos Advogados Portugueses, as questões todas de nacionalidade também, assessoria por nacionalidade e os vistos. Mas futuramente estou querendo ingressar também na parte de contemplar outras profissões também, no auxílio a outras profissões para fazer equivalência aqui em Portugal e poder atuar aqui. Mas de momento é mais isso, também a questão dos casamentos também, entre estrangeiros e portugueses aqui em Portugal. Sim. A Lene, também uma seguidora aí da gente, está perguntando se a manifestação de interesse vai continuar. Esse momento que a gente está vivendo, para quem está acompanhando todas as notícias, sabe que é uma grande interrogação. Mas, para já, o que nós sabemos é que a manifestação de interesse agora vai ser aprovada automaticamente. Então, a princípio, ela continua existindo, porém, via de regra, ela vai ser aprovada automaticamente. Não vai mais existir aquele processo todo de espera, aquele problema todo. Vai ser uma autorização, mas isso para os países da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, certo? Que abrange aí Brasil, Portugal, óbvio, né? Angola, Guiné-Bissau, todos os países que pertencem à CPLP, certo? E é análogo ao que já acontece com os ucranianos hoje, que são os refugiados. Vai ser automático. Tá. Então, quando a pessoa vir para cá, a partir do dia 3 de março, a gente espera que seja realmente automático, né? Então, Lene, para responder sua pergunta aí... Então. Assim, e vale a ressalva... Sim, pode falar. Vale a ressalva também, que eu andei a ver hoje também, que as pessoas que estão com o procedimento de manifestação de interesse em curso, elas vão ser notificadas de forma online, creio eu que por e-mail, para que possa ocorrer essa aprovação automática. E não vai ser necessário, como tinha sido avançado anteriormente, que seria necessário a pessoa ir presencialmente, não vai ser necessário ir presencialmente. Então, gente, muitas pessoas não estão sendo notificadas pelo CEF, então você tem um aplicativo lá, entra no site, você tem sua senha e seu e-mail, sempre dá uma olhadinha, tá? Agora, nesse período aí, o que eu indico é você pelo menos entrar uma vez por semana para você não perder seu agendamento, porque eu estava conversando com uma outra advogada, amiga minha também, tem muitas pessoas perdendo data de agendamento porque não chega mensagem, não olha o e-mail e aí passa a data, então isso aí tem que ser, agora que vai estar até o dia 31 de março, pega o costume de olhar toda semana. Olha toda semana que qualquer hora pode pegar a sua data. É engraçado você me dizer isso, porque eu, quando vim para Portugal, eu vim tudo certinho, com o meu visto de estudante. Só que é tanto agendamento, que o meu agendamento era para meses depois. Ou seja, no dia do meu agendamento, eu me esqueci completamente, mesmo tendo recebido a mensagenzinha, me esqueci completamente, perdi a data, e foi aquela confusão para remarcar. Mas, enfim, no final dá tudo certo. Mas é bom mesmo estar atento a isso. A Rúbia está perguntando aqui, boa noite, Silas, boa noite, doutora. Minha tia vai fazer uma carta convite para mim. Qual é o melhor visto para ir com essa carta? O melhor visto não vai ser de acordo com a carta, porque a carta, até por a Rúbia é brasileira, não é isso? Sim. Por ela ser nacional de um país da CPLP, a carta, o que vai ajudar ela é que ela já não vai precisar comprovar meios de subsistência, porque os países de CPLP, quando tem uma pessoa que faça carta convite, que assine um termo de responsabilidade, se responsabilize por esse estrangeiro aqui, já está tudo firmado ali para ele na parte de subsistência, já não precisa comprovar. Junto a isso, também comprova aonde a pessoa vai ficar, aonde vai morar. Então, agora ela só tem que se preocupar em qual visto
ela vai se adequar de acordo com a intenção dela aqui em Portugal. Se estudar, se trabalhar. Vai ser de acordo com isso agora. Mas a carta convite já é um belo empurrão. Tá. Então, gente, o que acontece? Agora a gente vai falar, tem 15 minutos ainda de live, esses 15 minutos vamos falar agora de uma coisa que o povo também deixou doido essa semana aqui. Doutora, surgiu agora uma lei lá no Brasil, ou é um decreto, tem a diferença de lei e decreto, tá? Eu vou falar como se fosse lei, porque as pessoas entendem como lei, tá? Que as pessoas que têm o nome sujo, né, não vai poder mais viajar e também não vai poder parece que o Brasil vai querer lá, o país está querendo tirar o passaporte e a carta de motorista, tá? E uma dúvida, né, uma dúvida, eu estudo muito lei, parece que o nosso artigo, né, o nosso artigo, nós temos o artigo 5º, né, do inciso 15, se eu não me engano, é o artigo 5 do inciso 15 da Constituição brasileira, que aí nisso já vai entrar naquilo de interferir naquilo de ir e vir. Será que direito de ir e vir. Não está ferindo aí a nossa Constituição? O que a senhora acha disso? Como que Ao meu ver, está. Certo? E nenhuma lei, nenhum decreto pode ser superior à Constituição. Certo? Então, isso é inconstitucional, a meu ver. Porém, um alento, vamos dizer assim, entre aspas, aí nessa situação, é que não é de forma automática, não é assim, eu devo, não paguei, vou perder a minha CNH e o meu passaporte. Pelo que tem sido apresentado até então dessa nova situação, que a meu ver é esdrúxula, o que tem sido apresentado é que depois de um procedimento judicial, se a pessoa for condenada a pagar, se ela não pagar, se ela continuar sem pagar, se ela continuar inadimplente, aí sim pode ser requerido pegar a CNH, reter passaporte, toda essa situação que a mim parece muito estranho. O direito que eu conheci na faculdade não abrange essa situação tão esdrúxula que está sendo vivenciada, infelizmente, porque essencial o direito de ir e vir de um cidadão, eu acho que falta pouco para querer prenderem as pessoas por dever, não é? Sim. Até mesmo porque, pelo que eu entendo, né, eu estudo muito sobre política, e pelo que eu sei, nem o presidente da República, nem os senadores, nem deputados federais podem criar, né, uma lei nova ou superior àquela que já está constituída, né? Ou eu estou errado, eles podem mudar apenas porque ele quer, porque tem que ser, no caso assim, quando é criada uma lei ou um decreto ou um projeto, esse projeto, pelo que eu entendo, é mandado pro Congresso, depois é mandado pro Senado e tem que ter aprovação de todos os lados para depois assinar por último e ver o que vai dar nisso aí. Então isso aí demora um tempo e, tipo assim, a gente percebeu que de um dia pro outro estourou essa bomba, isso já tava, a senhora acha que isso aí já estava vindo, se isso aí já... Eu sinceramente acho que eles estão passando por cima de tudo e todos, e o STF está achando que é alguma entidade superior à lei. A meu ver, é o que infelizmente está acontecendo no Brasil. Eu acho que de maneira alguma as pessoas deveriam aceitar sequer a hipótese de uma lei nesse sentido. Realmente, isso é muito triste o que está acontecendo e eu creio que seja revoltante mesmo. Mas um alento nessa questão também tem um outro fato, que se a pessoa, mesmo devendo, mas se, por exemplo, a CNH dela sirva para ela dirigir para pessoas que têm problema de saúde ou algo nesse sentido relacionado à saúde, mesmo assim ela não pode perder, mesmo com tramitado em julgado e o processo judicial já ter acabado e ter sido determinado que a pessoa deveria pagar e ela continuar inadimplente, mesmo assim não perde se for nesse sentido. Sim. Até mesmo porque nossa lei, nossa Constituição é muito antiga, né? 1890, e até hoje não teve nenhuma atualização, né? Pelo que eu vi, não teve nenhuma atualização, não sei se teve alguma atualização, porque se teve também, não sei, porque eu sempre estou estudando isso daí, porque para 1890, eu estava vendo que tem algumas constituições que ainda está lá e ainda tem algumas ressalvas que eu estava vendo lá, que ainda está
se eu não me engano, é cruzeiro ou é cruzado. É muito antigo, né? Que as multas são pagas em cruzados ou é cruzeiro, se eu não me engano. Tem muito tempo que eu vi isso aí. Então, assim, tem muitos anos também que eles criaram e também não atualiza e ainda querem passar por cima do... Mas eu não creio que o problema esteja na Constituição. Eu creio que o problema está na criação de leis que afrontem a Constituição. Porque o problema todo que a gente está vendo aí é a questão de uma lei que foi criada no sentido contrário da Constituição. Que o STF agora diz que é inconstitucional, mas eu não estou entendendo como que isso, que é constitucional, mas eu não estou entendendo, a meu ver, como que isso, que pode ser constitucional, se isso fere diretamente o direito de ir e vir, né? Sim. Do cidadão. Isso é realmente complicado. É muito complicado. Então as pessoas ficaram desesperadas, né? Quando chegar essa notícia, como eu sempre falo, tem alguns youtubers, né? Que são os youtubers de like, que criam uma situação para as pessoas ficarem desesperadas, né? E é por isso que a gente está aqui, que é para acalmar o povo, né? E toda vez, é o que eu sempre falo, não adianta a gente só criar problema e não vir com uma solução, porque na verdade, assim, todos os problemas têm uma solução. Basta a gente procurar, basta a gente estudar. É o que eu falo, muitas pessoas sofrem aqui em Portugal, ou até mesmo no Brasil, até a própria palavra fala que às vezes o povo sofre por falta de conhecimento, né? Então, de conhecimento. Quanto menos conhecimento a gente tem, mais a gente vai sofrer, mais as pessoas vão nos enganar e mais dinheiro a gente vai gastar, porque tem muita coisa que dá pra fazer de graça aqui em Portugal e as pessoas pagam uma fortuna e acreditam em tudo que as pessoas falam. É uma questão também da procuradoria ilícita, que é até uma questão que eu queria falar aqui para as pessoas que estão nesse processo de se programar para vir para Portugal. Cuidado com as procuradorias ilícitas, que são as pessoas que não têm autorização para poder fazer essa assessoria, esse auxílio, e mesmo assim estão ali fazendo, não é? E é muito triste, porque só o advogado, inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, pode fazer essa assessoria, tem permissão para fazer essa assessoria. Então, é tomar cuidado com isso, porque, inclusive, o Silas, que está aqui, eu acho que você deve saber, saiu nas notícias recentemente, que o próprio Estado português está processando algumas dessas pessoas, até que fazem, enfim, até incentivo a essa imigração e também assessoria ilícita. Tá. São 40 youtubers, tá? 40 youtubers, eu não vou falar o nome de muitos deles agora porque eu vou deixar a live salva, né? Essa live vai ficar salva, e eu não vou falar o nome porque depois eles vão me derrubar, porque como tá aí em segredo de justiça, mas a gente já não sabe. Não é necessário. Mas também. A gente sabe que tem 40 porque algumas dessas pessoas que foram notificadas, eu perguntei, realmente teve essa notificação, teve aí gente que brigou e tal, não sei o quê, e o marido acabou me vindo aqui no meu direct falando que realmente a mulher está sendo procurada, e o outro que brigou com não sei quem. Então, a gente sabe que tem no mínimo aí 40 pessoas sendo aí investigadas pelo CEF, e tem muitos deles que foram embora, tá? Tem casais aí também que, tipo, aparentemente não dava problema nenhum, assim, na nossa visão, mas com o incentivo das pessoas virem para cá, tem até casal agora que estão voltando para o Brasil, casais famosos que estão voltando para o Brasil. Eu não vou falar, mas as pessoas que estão nos assistindo geralmente seguem também essas pessoas, e isso é muito ruim. Por quê? Porque acaba, de uma certa forma, denegrindo nossa imagem, e eu recebo mensagens todos os dias de pessoas que perdem empregos, né? Perdem empregos e não conseguem mais casas aqui, porque pessoas aqui em Portugal não querem mais arrendar casa para brasileiro, não querem dar mais empregos para brasileiros. Isso, de uma certa forma, é muito ruim, porque a gente sai do nosso país para poder ter um crescimento, e essas pessoas são roubadas no Brasil por essas pessoas e chegam aqui, é o que eu sempre falo, elas, em vez de mudar essa situação, o que vai acontecer? Ela vai querer fazer igual, porque ela tá vendo que vai ser um dinheiro fácil. Não, mas assim, você passou por isso, você sofreu por aquilo, e quer fazer os outros também aquilo que fizeram a você. Acho que isso é um ciclo sem fim, então, né? A gente vai estar sempre refém disso. E é uma pena porque o Brasil, por fazer parte da CPLP, tem algumas vantagens aqui interessantes. É uma pena que a pessoa venha e queira manchar a nossa imagem aqui no país, porque acaba, por uns pagam os outros, né?
É muito triste essa questão. A gente que está aqui sabe que muitas vezes, infelizmente, volta e meia, acontece algo nesse sentido. Não que vai interferir na minha vida a ponto de me, pronto, desestabilizar por conta disso, mas é chato, sabe? Eu acho que se o brasileiro em si ele adotasse uma postura mais coerente em algumas situações, não que todos façam isso, escusava, como eles falam aqui, às vezes a gente acaba adotando o nosso vocabulário. Não precisava de outras pessoas passarem por isso, infelizmente. Né? Então, mas tudo aí vai se resolver, né? Muitas dúvidas que as pessoas têm aqui, eu sempre tento responder o máximo de pessoas, porque, assim, na verdade, muitas delas querem só o dinheiro, né? E na hora de responder mesmo, de mostrar, de dar, entregar, na verdade, o serviço pelo que a pessoa pagou, a pessoa some. Mas... Porque tem que haver uma contrapartida. Se você pagou por um serviço, você tem que receber o serviço pelo qual você pagou. Sim. E eles é mesmo uma questão de uma fraude, porque eles oferecem o serviço, não prestam o serviço e recebem o valor, infelizmente. Sim. E a questão é complicado você presta o serviço com uma pessoa especialista, igual um advogado. Tudo que a gente faz, gente, a gente tem que exigir, no mínimo, tá? A nota fiscal, né? Porque também não é porque advogado também emite nota fiscal, ele emite a nota do serviço que pagou. Então, como que você vai cobrar os seus direitos se você não tem como provar que você que você pagou por esse serviço e não obteve, tá? Se a pessoa ela não é, se a pessoa não é regularizada para fazer o serviço. É verdade. O Thomas, ele colocou aqui, tô vendo aqui nos comentários, uma coisa interessante. O primeiro pensamento de quem quer vir é entender que é o outro país e que nós somos imigrantes, exatamente. Então, se a gente vier querer impor nossa cultura em outro lugar, não vai dar muito certo. Não dá certo não, né? Não dá muito certo não. Gente, olha, essa live está top demais. A doutora quer falar mais alguma coisa? Bateu 1 hora já. Não, mas é isso. E quem tiver interesse em falar comigo, em querer fazer cotação ou qualquer coisa, podem ficar à vontade, tá? O meu Instagram, acho que aparece aqui. Aparece, Silas? Aparece. Quando a gente faz o seguinte, já clica no nome dela aí, manda um oi no direct rapidinho, manda um oi, porque aí vai aparecer seu nome aqui, a pessoa clica em cima e já coloca seguir. Mas mesmo assim eu vou divulgar depois dessa live, eu sempre divulgo a live, né? Eu sempre divulgo a live. E o que vai acontecer? Eu vou divulgar a live, eu divulgo a live e sempre coloco aí de novo, a gente vai bater a foto. Assim, eu tenho também um canal no YouTube, então tem lá já vários vídeos de vários assuntos para quem quiser entender sobre NIF, sobre NIS, sobre acordos que existem entre Portugal e Brasil, que acabam por beneficiar a gente nesse momento de transição de país. Dá uma chegada lá, vai ser um prazer ter todos vocês lá comigo, tá bem? Tá? Doutora, eu quero te agradecer muito, né? Quero te agradecer muito. Prazer é todo meu. Eu que agradeço. Que te marque mais uma outra live top aí. Vamos esperar mudar, né? Vamos esperar mudar agora aí pro dia 3, depois do dia 3, lá pro dia 10, dia 15, quando a gente vê que a senhora fizer alguns trabalhos aí, vamos ver como é que vai funcionar, se realmente vai funcionar. Vamos fazer uma live top aí, espero que venha. Sim. Né? Pra gente trazer a atualização. Tô feliz aí com essa parceria aí com a senhora, espero que eu trago muitos clientes aí para a senhora aí, que Deus abençoe e muito obrigado. Se quiser dar suas Eu que agradeço, Silas, tudo de bom, muito obrigada aqui pelo espaço, pelo convite e é um prazer estar por aqui, tá bem? Então, tranquilo, gente. Beijo a todo mundo, obrigada. Tamo indo, doutora, Deus abençoe, muito obrigado aí, gente. Amém. Até mais. Grande abraço. Quarta-feira que vem. Tchau. Até a próxima, tchau.